Olá, eu sou o Logan Nobre. Sejam bem-vindos à aula 26, Leis de Direitos Autorais, que está dentro do módulo 8, Considerações Legais e Éticas. Esta é uma aula do curso Como Criar um Podcast, da ideia ao primeiro episódio, disponível na plataforma UFPR Aberta. Nas aulas anteriores, a gente viu os conceitos gerais de direitos autorais. Agora a gente vai aprofundar um pouco na Lei de Direitos Autorais aqui do Brasil. A lei brasileira faz uma distinção muito importante entre dois tipos de direitos, que são os direitos morais e os patrimoniais. Os direitos morais são aqueles inseparáveis do autor, como o direito de sempre ser creditado pela sua obra. Eles não podem ser vendidos, tá? Esses direitos. Já os direitos patrimoniais são os direitos econômicos, como o de autorizar a reprodução ou a distribuição de uma obra. São esses direitos que você negocia ao adquirir uma licença para usar uma canção, por exemplo. É igualmente importante saber que a lei não protege tudo, né? E a gente tem que saber o que protege e o que não protege para evitar preocupações desnecessárias. Então, a lei não protege ideias ou conceitos. Ou seja, você não pode registrar a ideia de um podcast sobre a história da MPB, por exemplo. Mas você pode proteger o roteiro e a gravação do seu episódio sobre o tema depois que ele for publicado, né? Nomes e títulos isolados, sem contexto, também não podem ser protegidos. A proteção de uma marca, sim, porque a proteção de uma marca é uma palavra com contexto, uma palavra utilizada dentro de uma empresa, enfim, né? Tem todo um contexto por trás. Mas uma palavra sozinha não pode ser protegida. Se uma palavra sozinha é como se você tirasse uma coisa do dicionário, quero proteger essa palavra que é aleatória. Por quê? Qual é o motivo? Não vão autorizar isso, a não ser que esteja dentro de um contexto econômico, tá bom? Então, voltando aqui, a proteção de uma marca, por exemplo, a marca do seu programa, ela pode ser feita, mas ela é feita dentro do INPE, é um Instituto Nacional de Propriedade Industrial, tá? Ele faz proteção de registro de marcas, entre outras coisas. Muitas pessoas têm assim um pouco de dúvida quando acessa essa área do conhecimento, né, sobre proteção intelectual, sobre direito industrial, sobre proteção de marcas e patentes, porque lê na nossa lei de proteção do Brasil e em outras leis de outros países alguns termos, e eu vou pegar o mais polêmico aqui, só para você ter noção que ele existe e não cair nessa armadilha, tá bom? Então, tem gente que tem dúvidas sobre o chamado uso justo ou fair use, né? No Brasil, nossa lei ela é mais restrita e ela fala em limitações ao direito autoral, né? Aspas, tá? Ela fala desse jeito, limitação aos direitos autorais. Mas, assim, a parte mais relevante para gente que trabalha com podcast é permitir a citação de pequenos trechos de canções, por exemplo, para fim de crítica, debate, ou para você usar como trilha, enfim. Só que você tem que citar a fonte e o autor, beleza. Só que o que é um pequeno trecho para você usar como crítica ou debate, por exemplo? O que é um pequeno trecho de uma canção para fazer uma crítica? 10 segundos? 30 segundos? Não sei. A lei não diz o que é um pequeno trecho. Não diz o que é esse uso justo. Porque jornalista, por exemplo, eu sou jornalista também. Jornalista pode citar, pegar, reproduzir uma canção, um trecho de filme, para fazer uma crítica, para fazer uma matéria, uma reportagem, para dar uma notícia. Porque não é um uso comercial, é um uso jornalístico. A lei ampara isso em todos os países, não só no Brasil. Agora, qual é o tamanho do trecho que o jornalista pode usar? A lei não diz. Aí o que que a gente faz? A gente usa o menor trecho possível. Geralmente a gente usa o trecho quando vai falar de um filme, por exemplo. Qual é a parte do filme que a gente pode divulgar sem ser processado? O trailer do filme, porque a própria estúdio, a própria produtora divulga sem cobrar nada de ninguém. Você pode exibir o trecho de filme? Não. Você pode exibir, não, porque você vai ser processado. Você pode exibir o trailer. Aí você pega um pedaço do trailer e usa para fazer a sua reportagem. Aí você está seguro. É um exemplo. Existe trailer de canção? Não existe. Você está ouvindo suas canções, você pega um álbum,
com 20 canções. Não tem trailer de canção nenhuma, não tem trailer do álbum. Você tem que ouvir a faixa inteira. Como é que você vai decidir o que é um trecho pequeno de uma canção de 4 minutos, de 3 minutos e meio? Como é que você vai decidir o que é um uso justo, se nem a lei diz? Aí a gente volta ao que eu falei em aulas anteriores. Na dúvida, não usa quando se trata de direito autoral. E vai mais um alerta aqui para você. A lei também, ela não define o que você pode utilizar e o que você pode não utilizar em termos de tipos de materiais. Para podcast, a gente trabalha com áudio. Se o seu podcast é de vídeo, trabalha com vídeo. Mas vídeo de quê? Vídeo de filme? Vídeo de programa de TV? Um vídeo que você filmou dentro de um shopping? Um vídeo que você mesmo fez na praça, pessoas andando? E o direito daquelas pessoas? Existe o direito de imagem pessoal também no Brasil. Você não pode filmar alguém sem pedir autorização. Essa autorização tem que ser por escrito num documento assinado. Entendeu? Então tem muitas coisas na lei que não está muito clara e que você pode ser processado. Não importa se você é um programa de podcast grande ou pequeno, se você tem dinheiro para pagar advogado ou não tem, você vai ser processado. Então eu volto ao que eu já falei. Na dúvida, não usa. Ah, eu estou com medo de ser processado. Então não usa. Ah, eu não sei se pode. É porque não pode, porque o sim é muito claro. Quando a gente sabe que uma coisa é certa, é correta, é justa, é ética, ou quando a gente sabe que a gente pode fazer alguma coisa, é muito claro pra gente. O sim é muito claro para qualquer situação da vida, tá? Não só para podcast. Já o não, meus queridos, o não vem com dúvida, o não vem com medo, o não vem com justificativas, o não vem com um monte de si, um monte de possibilidade. O sim é muito fácil, o sim é muito claro. O não vem cheio de exceções. E aplique isso para o seu programa de podcast. Se você tem um monte de dúvida, um monte de exceção, um monte de condições para usar alguma coisa, é porque talvez você não possa usar aquela coisa. Na dúvida, não usa não, tá bom? Você não vai morrer se não usar um trecho de 20 segundos de uma canção. Faz sem esse trecho. E para finalizar aqui, a gente vai falar sobre o registro da sua obra. É importante você saber que você pode registrar, tá bom? As pessoas registram os seus livros, as suas canções, os seus filmes. Por que você não pode registrar o seu programa, ou o seu roteiro, ou o seu episódio de podcast? Você pode registrar sim, tá bom? E para você fazer esse registro, você tem que acessar o site da Biblioteca Nacional. Você paga um valor lá para fazer. Não é muito caro não, tá? Mas é pago, não é gratuito não. E você vai fazer o registro. Eles pedem lá vários documentos, coloca os documentos que é pedido, diz o que você quer registrar. Eu não sei se você consegue registrar o seu programa em si, mas os episódios do programa você consegue registrar, o roteiro você consegue registrar. Se você mesmo criou, você contratou uma banda, contratou um estúdio, você contratou algum serviço online que cria trilha sonora, por exemplo. Você criou a sua trilha de abertura e encerramento. Ou você criou, você pagou por ela é sua, mas você tem que citar o crédito lá dos artistas que fizeram, quem produziu, quem tocou o instrumento, quem sonorizou, quem mixou, qual foi o estúdio. Você tem que dar os créditos para essas pessoas, só que essas pessoas não vão poder fazer o uso comercial dessa trilha sonora, porque você pagou pela trilha sonora. Você é que faz o uso comercial dela. Você é que põe as licenças criativas, como se você quiser deixar ela gratuita. É você que cobra para alguém utilizar, caso você vá vender a licença. Enfim, entende? Você dá o crédito para quem fez, mas se aquela pessoa que fez não é a dona, não pagou para ser feito, ela não fica proprietária da produção. E no seu programa é a mesma coisa. Se no seu programa de podcast você mesmo, você e a pessoa que apresenta com você, fizeram produção, apresentação, edição, publicação e fizeram registro, qualquer eventual ganho econômico que tiver vai para vocês, não vai para mais ninguém. E a gente fica por aqui, a aula de hoje está se encerrando. O seu próximo passo é o texto da aula 26. Eu sou o Logan Nobre e te vejo na próxima aula. Até mais!